Mais uma vez, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, manifestar o meu agradecimento pela presença de todos vocês, por ter escolhido esse tempo para estar conosco, para nós conversarmos sobre um tema tão importante. O mês de setembro, pessoal, também é conhecido como Setembro Verde. É um mês que é voltado para conscientização e divulgação e doação de órgãos. A gente vai falar da maneira geral e vamos falar também sobre um pouquinho sobre o transplante de córnea, né? Então, assim, o transplante de órgão, ele começa com a morte encefálica. O que acontece? O cérebro, de maneira irreversível, para de funcionar. Não existe como a gente conseguir recuperar a função do cérebro. E lembre que o cérebro é o órgão mais importante de todo o nosso corpo. Se o cérebro não funciona, os demais órgãos que vão depender também do cérebro terão sua função comprometida. Então, a morte encefálica é caracterizada pelo fato do cérebro simplesmente parar de funcionar de maneira irreversível, ou seja, não consegue voltar mais atrás. E quais são as principais causas? Né? São várias, tá bom? Mas uma causa muito frequente é o trauma cerebral. Por exemplo, um acidente de trânsito, um paciente que foi vítima de uma bala perdida e o cérebro simplesmente não funciona mais. E uma outra causa muito importante também de morte encefálica é o derrame cerebral. E como é que a gente dá o diagnóstico que de fato o indivíduo teve uma morte cerebral, o cérebro parou de funcionar e ele não vai conseguir mais voltar? Quem faz isso é um médico especialista, não é isso? Faz então um exame médico e exames complementares que confirmam que o cérebro não está mais funcionando, tá bom? E aí, qual a próxima etapa? Existem equipes dentro do hospital que fazem parte das equipes de transplante. Então, nós temos enfermeiros, médicos que são treinados para abordar os parentes do indivíduo que teve morte encefálica. É uma situação realmente um tanto quanto constrangedora, difícil. Como é que você vai falar com um parente de alguém que acabou de morrer? Mas existem pessoas que são submetidas a um treinamento especializado. Eles vão saber como abordar de maneira adequada, respeitando o sentimento de perda, o luto e uma dor irreparável de alguém que se foi. Então, uma vez conversando com o parente, aqui no Brasil, diferentemente da Europa, tá? No Brasil, como é que funciona? Geralmente, o responsável em permitir a doação são os parentes, tá? Apesar de existir uma lei que está tramitando no Senado, que está tentando ver se consegue aprovar pessoas ainda vivas que queiram manifestar o seu interesse em doar e que esse interesse seja respeitado no ato da morte. Mas o que prevalece ainda nos dias atuais é o parente do indivíduo que morreu autorizar a doação. Morte encefálica, uma avaliação médica, uma avaliação com exames complementares, diagnóstico de certeza de que o cérebro parou de funcionar e não vai voltar mais. Equipe do centro de transplante de cada hospital vai conversar com o parente do morto e vai explicar para ele a importância da doação de órgãos. Nós temos, então, o Ministério da Saúde tem um órgão abaixo dele que se chama Sistema Nacional de Transplantes de Órgão, e esse sistema, por sua vez, coordena e monitora todo o sistema de transplante de órgãos no país. E cada estado tem a sua central de transplante. Então, a gente tem Sistema Nacional, no estado nós temos uma central de transplante, cada hospital tem uma equipe de transplantadores. E os pacientes que são portadores de doenças degenerativas e que estão numa fila de espera única, dependendo do seu estado de gravidade, então eles vão, a equipe médica vai fazer uma avaliação desse indivíduo e vai dizer o seguinte, então, olha, fulano de tal morreu em tal lugar, foi dado diagnóstico de certeza de morte encefálica, não tem mais reversibilidade, então nós podemos doar, por exemplo, órgãos do tipo coração, pulmão, rim, fígado, pâncreas. E podemos também doar tecidos, como por exemplo, medula, cartilagem e córnea. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um pouco de córnea, tá bom? E interessante é o seguinte, que cada órgão também tem o seu tempo de sobrevida,
que precisa ser transplantado o mais rápido possível. Depende das características realmente do próprio órgão. Por exemplo, o coração precisa, em média, de 4 horas para ser transplantado. Já o rim consegue esperar aproximadamente 48 horas. Então, assim, é uma corrida pela vida, na verdade. A equipe, então, de transplante abordou a família, deu o diagnóstico, deu o sim para o transplante. Esse indivíduo vai ser submetido a uma cirurgia. A uma cirurgia comum, onde vai ser retirado os órgãos, e os órgãos vão ser mantidos em um ambiente adequado de conservação para que eles sejam transportados até o receptor. E aí, uma questão muito comum. Quem é que pode doar? As pessoas que 2 anos de idade até aproximadamente 80 anos, que tenha tido morte encefálica, mas que não tenha, por exemplo, na base dessa doença, causas do tipo, doenças infecciosas, principalmente HIV, hepatite, não pode doar órgão. Pessoas que têm doenças degenerativas, principalmente câncer, sobretudo linfoma, também não pode doar os órgãos, infelizmente, tá bom? Então, uma vez que a equipe conseguiu o aval positivo do parente, aquela correria, o paciente, o morto no caso, ou o cadáver o corpo, melhor dizendo, vai ser levado para o centro cirúrgico, vai ser então feita a extirpação dos órgãos, vai ser mantido em ambiente adequado de conservação e de preservação. Em seguida, vai ser, de acordo com a fila de espera, vai ser destinado esse ou aquele lugar. Então, em seguida, o órgão chega até o seu destino, o receptor vai ser submetido, então, a uma nova cirurgia, onde vai ser retirado o órgão doente e vai ser substituído por um órgão bom, que esteja funcionando. E sabe também o que é interessante? Porque, por exemplo, um indivíduo que teve a morte encefálica, que preenche os requisitos de doação, ele pode doar mais do que um órgão ao mesmo tempo. Pode doar, por exemplo, o coração, o pulmão, pode doar o rim e pode doar também as córneas. Ou seja, existe possibilidade de um único indivíduo conseguir salvar, quem sabe, 7, 8 vidas. Em resumo, doação de órgãos é um ato de altruísmo, é um ato de amor, é um ato de consciência. É quando você entende que quem partiu teria de repente interesse em poder de alguma forma contribuir mesmo com a sua morte, com a vida de outras pessoas, doando os seus órgãos. É fundamental a gente ter esse tipo de consciência e imaginar que existe uma fila de espera muito grande. Aqui no Brasil é mais de 40 mil pessoas numa fila de espera, esperando por transplante de diferentes tipos de órgãos e tecidos. E no último ano, para cá, teve mais ou menos aproximadamente 3.700, quase 4.000 doações. Então, a gente tem uma fila de espera enorme. E a gente percebe que existem algumas dificuldades, né, por parte do indivíduo que perdeu o parente amado em doar órgãos, né? Existem agora as questões de, por exemplo, às vezes até limitação de conhecimento, falta de conhecimento sobre o assunto. Ele acha que se por acaso for doar órgão, o corpo do doador vai ficar deformado. Isso não acontece. Existe toda uma técnica especial para retirar o órgão que está sendo doado e aquele espaço ficar preenchido de maneira adequada, de forma que não sofra deformação o corpo do doador. Existem questões também de natureza religiosa que, de certa forma, conseguem impor algum impedimento com relação à doação de órgãos, mas isso, na verdade, não existe limitação do ponto de vista médico. Então, são dificuldades e desafios que a gente precisa encarar, enfrentar e mostrar que não. É possível, sim, você ser um doador. Existe uma dúvida muito comum. Charles, é possível, então, um indivíduo, enquanto vida, doar? É possível, sim, mas tem que ter parentesco de primeiro, segundo, terceiro grau, até primeira, segunda, terceira, quarta geração. Então, por exemplo, um pai pode doar para um filho, ou um filho pode doar para um pai. Ou um tio doar para um sobrinho. Tem que ter algum tipo de parentesco para que a chance de complicações entre elas a mais comum seja rejeição, não aconteça com tanta frequência, tá? Só que a legislação brasileira só permite doação de indivíduo vivo quando tem esse tipo de parentesco. Quando foge essa regra, precisa obrigatoriamente de uma aprovação judicial.
Então, de uma forma geral, o que é que nós temos? Morte encefálica, comprovação médica por exame clínico e exames complementares. Em seguida, uma equipe de transportadores do hospital aborda a família do morto e explica para ele a necessidade da doação de órgãos. Uma vez aprovado, a correria em busca da vida. Então, a equipe entra em ação, o indivíduo, o corpo vai ser levado até o centro cirúrgico, aquele órgão vai ser, então, extirpado, vai ser retirado com todo... É um procedimento cirúrgico extremamente sério, existe todo um cuidado, um procedimento cirúrgico como qualquer outro, com relação à preservação do corpo e preservação também do tecido. O tecido, então, é mantido sob condições adequadas e, de acordo com a fila de espera, que existe uma fila única, aguardando o transplante, então esse órgão ele vai ser designado para um possível receptor. Geralmente, as condições... Existem também os critérios de desempate, mas, de uma maneira geral, é idade do paciente e gravidade da doença do receptor. E é possível um único doador conseguir doar vários órgãos ao mesmo tempo e ele pode salvar várias vidas ao mesmo tempo. E sabe, pessoal, tem uma coisa bem interessante, de todos os órgãos transplantados, um dos que tem maior sobrevida é exatamente o transplante de córnea. Olha que coisa interessante, né? Os primeiros relatos na literatura de transplante de córnea datam de 1905. Foram várias experiências desde então, até que a gente conseguiu atingir o modelo atual. Então, no modelo atual, a gente tira o globo ocular, seguindo sempre aquela ordem. Morte encefálica comprovada, exame médico, exames complementares, certeza de irreversibilidade do caso. Família aprova, então faz a extirpação do globo ocular, depois é preenchido o espaço. Em seguida, então, é a equipe de transplante que faz isso, a gente leva para o nosso banco de olhos. Então, o banco de olhos, ele é responsável em preservar esse tecido. Isso, pessoal. Não esquece de ir curtindo, de compartilhar na live, porque a nossa intenção é compartilhar um pouquinho da nossa experiência e conhecimento sobre a importância da doação de órgãos e tecidos, em especial, no nosso caso, transplante de córnea, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Isso, perfeito. Ok, joia, tem um monte de gente aqui. Ok, pessoal, valeu, muito obrigado. Oh. Então é assim, o transplante de córnea, em relação a todos os tecidos e órgãos do corpo, é considerado um dos transplantes que tem maior sobrevida, porque a córnea é considerado um órgão imunologicamente privilegiado. Só lembrando que o olho tem diferentes camadas, a camada da frente, a camada do meio e a camada de trás, tá bom? A córnea é a camadinha da frente. Imagina um relógio de pulso, né? Então, quando você olha para o relógio de pulso, você se depara com aquela área primeira transparente, o vidro transparente. Então, a gente só consegue ver o ponteiro por trás, porque na frente tem aquele vidrinho que é transparente. É o que acontece com o olho, tá? A primeira camada do olho é a córnea. E a córnea, por natureza, precisa ser transparente. Então, a córnea tem que ser transparente para que ela permita a passagem de luz, para que a luz, então, consiga chegar lá no fundo do olho, na retina, e através do nervo óptico, essa luz vai ser transportada, na verdade, já vai ser corrente elétrica, vai ser transportada para o cérebro e não será um fenômeno da visão. E uma característica muito interessante da córnea é que ela é um órgão imunoprivilegiado, porque ela não tem vascularização. E por que a córnea não tem vascularização? Porque ela precisa ser transparente. E por que ela precisa ser transparente? Para que os raios consigam atravessar todas as camadas da córnea, todo o olho e consiga chegar no fundo do olho, se transforma em corrente elétrica e chegue finalmente no cérebro. Só que quando a gente então faz o transplante de córnea, hoje a gente tem diferentes modalidades de transplante de córnea, no início a gente tirava todas as camadas da córnea. Então a gente chama isso de transplante penetrante de córnea, né? Existem diferentes causas que podem ter indicação de transplante de córnea. Uma das causas mais comuns no nosso meio é o ceratocone. Lembra? O ceratocone, a parte da córnea, principalmente a região inferior, fica pontuda. A visão fica baixa.
E a tendência da doença é ir progredindo ao longo do tempo. Quando medidas anteriores ao transplante, como por exemplo, existe um tratamento chamado crosslink, que a gente aplica riboflavina e ultravioleta, para fortalecer a córnea. Não é suficiente. Também pode-se fazer um anelzinho, é como se fosse é mais ou menos isso. Ele tem um formato de anel, é uma estrutura que a gente coloca dentro da córnea para remodelar a curvatura da córnea e melhorar a visão. Então, quando essas medidas prévias não surtem o efeito adequado, né? Ou quando a doença já avançou o suficiente, então o que é que cabe a gente fazer? Transplante córnea, tá bom? Quando o ceratocônio, por exemplo, não está muito avançado, então tem uma espessura de córnea que permite hoje em dia a gente fazer um transplante que a gente chama de transplante parcial, ou transplante lamelar. Lembra que eu falei que a córnea é a primeira camada do olho, e a córnea, por sua vez, tem várias subcamadinhas. A primeira camada que se chama epitélio, que repousa sobre a membrana basal, depois tem o estroma, que é a camada mais espessa da córnea, depois a gente tem desse meio endotélio. Hoje em dia, a tendência não é mais retirar toda a espessura da córnea. A gente tira basicamente uns 90% da espessura da córnea, então a gente deixa as camadas mais posteriores da córnea, por exemplo, a desse meio endotélio. Então a gente tira do indivíduo que doou, depois a gente vai para o receptor, faz a cirurgia de maneira muito milimétrica, a gente consegue então tirar só os 80%, 90% da córnea, e a gente então vai implantar a córnea doadora. Por fim, a gente sutura e faz acompanhamento. O interessante é que nessa modalidade, pelo fato da córnea não ter vasos, geralmente não é tão comum a rejeição. E por que acontece rejeição? Lembra, pessoal, que a gente tem o sistema imunológico. O sistema imunológico é como se fossem as células de defesa. Na verdade, não é como se fosse, elas são as células de defesa do nosso corpo, são os nossos soldados. E eles se comportam como se fosse uma espécie de radar. Eles estão constantemente circulando no nosso corpo, tentando identificar se tem alguma coisa estranha, tá? Então, geralmente, quando tem algo estranho, as células de defesa começam a atacar aquilo que a gente identifica como um corpo estranho. Então, por exemplo, você fez, sei lá, uma cirurgia que precisou colocar uma prótese, por exemplo, de coração. Existe uma chance grande das suas células de defesa identificar, porque o coração tem muito sangue. Você faz um transplante parcial total de pulmão, o pulmão tem muito sangue. Um transplante total de coração tem muito sangue, tem muitos vasos, e os vasos têm muito sangue, e leva as células de defesa. E as células, por sua vez, elas vão causar, então, a rejeição. Ou seja, o nosso sistema imunológico identifica aquele tecido ou órgão transplantado como estranho e começa a atacar. Começa a atacar. E a gente consegue identificar porque o órgão não está cumprindo com sua função. No caso do olho, não está funcionando então corretamente a visão. Então a gente faz o transplante de córnea. O transplante de córnea geralmente pode ser feito com anestesia tópica, com sedação, pode ser feito também com anestesia local, geral. A gente remove, de uma maneira geral, 90% da córnea. Em situações, hoje mais de exceção, pode retirar toda a espessura da córnea. E a gente então põe o tecido transplantado de córnea e sutura. E no pós-operatório a gente vai usar bastante antibiótico, vai usar corticóide e às vezes vai usar lubrificante. É muito comum no pós-operatório de transplante de córnea a visão ainda ficar embaçada. Leva de mais ou menos 6 a 12 meses a gente fazendo a remoção com critério dos pontos e recuperando a visão. Mas apesar da córnea não ter vasos, não significa dizer que não pode ter rejeição. Às vezes pode aparecer um vaso, e esse vaso pode levar então às células de defesa que vão identificar aquele tecido como não do indivíduo. E começa a atacar a córnea. E aí começa a rejeição. Por isso a importância de um transplante de córnea, você fazer acompanhamento de perto com seu médico oftalmologista, tá bom? Fez a cirurgia hoje, então você volta amanhã, volta na semana seguinte, às vezes com 15 dias e um mês. E aí todo mês a gente precisa fazer acompanhamento de perto. Geralmente entre 3 e 6 meses mais ou menos, começamos a fazer uma remoção pontual dos pontinhos que foram feitos. E com isso a gente vai controlando a visão. Mas se ao longo desse processo o paciente diz, doutor, percebi que a minha visão está com sensibilidade à luz, ela está lacrimejando um pouquinho mais do que normal, eu percebi que a minha visão está ficando um pouquinho opaca, eu não estou conseguindo enxergar direito. Isso provavelmente é um sinal de rejeição. Então a gente coloca o paciente no aparelho, começa a examinar e percebe
que existe lá sinais característicos de rejeição, tá bom? Presença de vasos, perda da transparência do tecido. Aí, dependendo do caso, nessas ocasiões, o que, que a gente precisa fazer? Usar muito corticoide. E a gente usa muito corticoide colírio. E às vezes é necessário também tomar remédio por boca. E outras vezes, quando isso não for suficiente, às vezes precisa dar um pouquinho de medicação mais forte com injeção em regiões específicas do olho. Tudo isso a gente está fazendo para tentar evitar que perca o tecido. Mas pode acontecer, mesmo com todo esse tratamento, infelizmente o tecido sofreu um ataque muito grande, as medicações não surtiram o efeito, a córnea perdia a transparência, ficar opaca e, consequentemente, o tecido não sobreviver. Se por acaso isso acontecer, a gente vai ter que fazer um novo transplante de córnea no paciente. Aí o paciente volta novamente para a fila, fica aguardando o transplante, só que a gente percebe que a partir do segundo, terceiro transplante precisa ter um cuidado mais redobrado. É como se o olho ficasse sensibilizado. As células de defesa já estão atentas. Opa, ó, tem alguma coisa de estranha que pode acontecer novamente. Então a gente precisa fazer acompanhamento de perto. Mas é possível sim, depois do segundo transplante de córnea, até às vezes mais, a gente acompanhar o paciente e conseguir manter essa córnea por um período mais demorado de transparência e preservar a visão do paciente. Então, assim, doação de órgãos e doação de tecidos é um ato de amor, é um ato de cuidado, é até um ato de consciência, de entender que existem outros indivíduos que são portadores de doenças e que aquele que morreu tem órgãos que são capazes de ajudar quem ainda não faleceu e que estão na fila de espera aguardando o transplante. E existe um rigor muito grande, aqui no Brasil também, em ter toda uma série de cuidados para que esse transplante aconteça com o máximo de segurança possível. 95% aproximadamente dos transplantes do Brasil são financiados pelo SUS. O SUS é um dos órgãos, os transplantes no Brasil, de uma maneira geral, é considerado um case de sucesso, comparado com a maioria dos casos do mundo, porque a gente tem um número muito grande de pessoas que são transplantadas e a gente tem investimento público muito alto. Então, o que a gente precisa fazer, né? Quem sabe conversar com os nossos parentes. Eu sei que é realmente uma situação assim delicada, até certo ponto constrangedora, mas seria interessante se a gente, enquanto vida, mesmo que tivesse com idade um pouquinho mais avançada, manifestar para os nossos parentes mais chegados: olha, eu tenho interesse sim, um dia que eu não consegui mais sobreviver por alguma razão, sofri um derrame cerebral, um acidente vascular, então eu tive uma morte considerada encefálica, ou seja, o cérebro parou de funcionar de forma irreversível, foi feito então exame médico, exames complementares, constatou que não tem mais capacidade do meu cérebro voltar e dos outros órgãos não voltarem, mas os outros órgãos estão bons, funcionando, órgãos do tipo coração, pulmão, rim, fígado, pâncreas e tecidos como medula, cartilagem e córnea. Eu gostaria de doar. De repente, em vida, poderia já manifestar seu interesse, mas lembrando que em morte é a família, ainda prevalece essa legislação do Brasil, é a família que vai definir. E uma vez a família dizendo sim, correria para levar, então, o indivíduo para o centro cirúrgico para fazer, então, a cirurgia para remoção daqueles órgãos, mantém em ambiente de preservação adequado, e de acordo com critérios médicos, o indivíduo, esses órgãos vão ser transportados segundo uma fila de espera única. Então, nós temos o Sistema Nacional de Transplante, em cada estado nós temos as equipes de transplante, e cada hospital também tem suas equipes, tem a central de transplante, e em cada hospital tem suas equipes de transplante. E aí, então, uma vez transportado o órgão, é realizado o transplante, e aí o acompanhamento no pós-operatório. E às vezes, de uma forma geral, é muito importante fazer uso de medicações mais fortes, que a gente chama de imunossupressores, para evitar que o seu sistema imunológico ataque. E dentre todos os órgãos, um órgão que tem o maior tempo de sobrevida é o transplante de córnea. A córnea é aquela camada mais anterior do olho, é a parte transparente que permite a passagem de luz para que a gente enxergue.
E uma das causas mais comuns de transplante de córnea no nosso meio é ceratocone. Uma segunda causa seria trauma e uma outra também importante seria infecção. Então, ceratocone, a córnea fica tortuosa e os tratamentos tradicionais não funcionaram adequadamente, tipo crosslink, anel, então vai ter que fazer o transplante de córnea. E a vantagem é que hoje a gente faz um transplante de córnea parcial, não é mais necessário tirar toda a córnea. A gente, de uma maneira geral, tira. Se a parte da doença da córnea for mais anterior, a gente tira a parte anterior da córnea, tá bom? Geralmente é isso que acontece na maioria dessas doenças que eu acabei de falar para vocês. E é importante estar atento no pós-operatório do transplante de córnea, se o indivíduo vai ter sensibilidade à luz, se o olho está lacrimejando, e se a vista está embaçada, e até mesmo vermelha. Isso pode ser sinal de rejeição, ou seja, seu sistema imunológico identificou que aquela córnea não é tua e começou a atacar. E existe, então, um risco iminente de rejeição. O que é que a gente precisa fazer? Fazer o tratamento. Basicamente, é corticoide, principalmente corticoide tópico. De uma maneira geral, a gente consegue reverter a situação. Muito bem, pessoal, já falei bastante, são 25 minutos eu conversando com vocês, e eu queria que nesses instantes finais, a gente vai encerrar daqui uns 2 minutinhos, eu queria que vocês, de repente, manifestassem alguma opinião, falassem o que é que vocês estão achando. Não esqueçam de curtir e de compartilhar. Eu acho que é fundamental esse tipo de bate-papo, que a gente aumente cada vez mais nossa conscientização com relação aos transplantes de órgãos, de uma maneira geral, e faça isso com frequência. E só relembrando que eu comentei também previamente que existe possibilidade de você também fazer transplante de órgãos enquanto vivo, mas existem algumas restrições. Precisa ter parentesco, por exemplo, um pai para filho. Então, sei lá, o pai teve uma doença renal que comprometeu os 2 rins, mas o filho tem 2 rins bons. Então, o filho faz uma série de exames para ver se é compatível e ele então pode doar para o pai. E isso é possível, tá bom? Você pode doar enquanto vida órgãos desde que tenha parentesco. Já fugindo dessa regra, se você quisesse doar em vivo, quando não tem parentesco, obrigatoriamente precisa de uma ordem judicial para que isso aconteça, tá bom? Muito bem, pessoal, está faltando basicamente 1 minutinho. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. A Luana está perguntando, fiz cirurgia refrativa, eu posso ser doadora? Luana, depende muito do tipo de cirurgia refrativa. Aquelas cirurgias refrativas que acomete somente a camada mais superficial da córnea, tem uma técnica chamada de PRK, lembra? O PRK a gente remove mecanicamente a camada mais superficial da córnea, ou pode ser também um trans-PRK. Nesses casos, quando a gente, por exemplo, consome pouco tecido e a estrutura da córnea, de uma maneira geral, preservada, sim, dá para você fazer transplante de córnea, tá bom? Um outro método, que é aquele laser que fica com a tampinha, provavelmente não é uma boa opção, não. Então, por exemplo, existem restrições que foi submetida a cirurgia refrativa. Se você tem problema de grau normal, tipo miopia, hipermetropia, astigmatismo, isso a rigor não é contraindicação. Pode fazer seu transplante de córnea na boa. Se você fez cirurgia refrativa, dependendo da técnica, por exemplo, PRK, e se você consumiu pouco grau e a estrutura da córnea, de uma forma geral, está preservada, também pode fazer o transplante de córnea. Muito bem, Luana, essa é uma pergunta bem interessante. Tem mais alguém que tem alguma dúvida ou pergunta? Ah, tem um monte de gente aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Oi, Tony, tudo bem com você? Obrigado, viu? A Gil está aqui também conosco. Deixa eu ver a Cristiane, dando um tchauzinho para vocês todos. Deixa eu ver quem mais está. Nossa, tem um monte de gente. Deixa eu ver como é que se pronuncia esse nome aqui. Cagelau. Eu não sei se eu acertei. Deixa eu ver. A Marim Parada. Oi, Marim, tudo bem com você? Bússola. Nossa, como é que eu faço para pronunciar esses nomes aqui, hein, gente? Bússola. Ok, deixa eu ver. Laronicano. Ok, ó, beijão para você. Obrigado, viu, por estar conosco. Olha, Patrícia, tudo bem com você? Filipão, tudo bem? Obrigado, viu? CS Noodles entrou. Deve ser isso a pronúncia. A Érica está aqui conosco. Tudo bom, Érica? Obrigado, viu? Lourdes, e aí, como é que vai você, Lourdes? Tudo bem? Obrigado pela presença. Ei, Gi!
Como é que vai você, hein, Gi? Tudo bem? Obrigado, viu, Gi, por estar conosco. O Rafinha já dei oi, a Giovana também. Fabrícia, tudo bem com você, Fabrício? Nossa, um monte de gente, legal, viu? Deixa eu ver quem mais. Sueli 2012, tudo bem, Sueli? Joia, deixa eu ver quem mais. Márcia, tudo bem com você, Márcia? Jair, e aí, Jair, como é que vai? Tudo bom? Tommy, é você, Tommy? Já acertei. O Felipe, né? Deixa eu ver quem mais. Será que eu esqueci de alguém, pessoal? E aí, Fabi, como é que vai você? Tudo bom? Obrigado, viu, Fabi, por ter escolhido, ter reservado esse tempo para estar conosco. Deixa eu ver a doutora Priscila. Oi, Pri! E aí, como é que vai, hein, Pri? Tudo bem com você? Obrigado, viu, Pri, por estar conosco. Rafinha está aqui também, Martins, Fabi. E aí, Fabi, legal? Tudo bom? Deixa eu ver quem mais. Andréia. Tudo bom, Andréia? Aline. E aí, como é que tá? Tudo bom, Aline? Deixa eu ver quem mais. Fala sobre sequelas da síndrome de Stevens Johnson nos olhos. Vou escrever rapidamente. Vou falar rapidamente, nosso tempo já estourou. Então, assim, existe um grupo de doenças que a gente chama de ceratoconjuntivites cicatriciais. Dentre elas, a mais comum é Stevens Johnson. Na verdade, é uma resposta imunológica. Vou dar um exemplo básico para vocês. Então, o indivíduo teve um problema de garganta, ele resolveu tomar uma medicação, por exemplo, um paracetamol, ele não sabia que era alérgico. Quando ele tomou a medicação, desenvolveu uma reação imunológica e uma das sequelas foi o ataque do olho. E uma coisa muito comum, ele acabar desenvolvendo basicamente duas coisas. Ele fica com o olho bastante seco e ele tem uma deficiência límbica, que pode ser parcial ou total. E com isso, a visão cai bastante. E nesses casos, então, a gente precisa fazer uma série de tratamentos. Basicamente é o seguinte: corrigir os problemas de pálpebra, melhorar as condições de lubrificação, controlar a inflamação e, por fim, a gente vai restabelecer a visão desses pacientes com Stevens Johnson. Basicamente fazendo transplantes de limbo e, por fim, fazendo transplante de córnea. É mais ou menos isso. Mas você me deu uma ideia, viu, Andréa? De repente a gente vai reservar um dia, numa live, para a gente falar sobre as doenças ceratoconjuntivais cicatrizantes. E a mais comum dentre elas, não tenha dúvida, é o Stevens Johnson, tá? Valeu, viu, André? Obrigado por ter lembrado de um tema tão importante. Deixa eu ver quem mais, ó. Tá aí, tudo bom, Eiro? A Cavalieri também tá dando um tchauzinho pra gente. P. Paixão, tudo bom com você? O Bruno Holanda, e aí, Bruno, tudo bem? Muito obrigado, viu? O Fernando Souza também, André, nossa, tem um monte de gente, graças a Deus. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. P. Paixão, a Anice, o Samir. Esqueci de alguém, pessoal? Oh, desculpa, viu, se eu esqueci de alguém. Tem um monte de gente, graças a Deus. Eu estou muito feliz. Ô, Luane, que bom que você ficou feliz, viu? A cirurgia refrativa é um procedimento seguro, eficaz, rápido, com excelente sucesso. Você é uma prova disso, tá? Muito obrigado por ter confiado no nosso trabalho, ter depositado os teus olhos aos nossos cuidados. Pessoal, eu acho que é isso. Eu não quero me demorar um pouco mais, porque vai ficar um pouco cansativo, mas eu acho que a mensagem, da maneira geral, foi passada, é uma mensagem importante. Eu não sei se eu esqueci de responder alguma das perguntas de vocês, eu espero que não. Eu acho que as que estavam expostas, da maneira geral, você assinou para a Gi hoje, eu assinei para você, eu acho que sim. Eu não lembro se eu estou esquecendo de responder alguma pergunta. Agir, perfeito. Eu acho que é um incrível projeto no olho humano. Realmente, viu, Gil? O projeto, assim, o olho humano é fantástico. É muito legal, viu? Eu sou suspeito para falar, né, gente? Eu adoro o olho, né? Na forma geral, eu adoro medicina, tá? Só que a medicina é tão complexa que eu tive que escolher uma coisa. Eu escolhi um órgão que é o olho. E desse órgão, eu estudo mais a parte da frente do olho, que é basicamente córnea, refrativa e catarata. E a gente tem que estudar bastante para se manter atualizada, né? Doutor, faz outra live sobre cirurgia refrativa. Eu faço sim, viu, Paixão? P. Paixão. Eu vou fazer o seguinte, viu, P? Tem uma colega, gente boa, até estava conversando com ela ontem no ambulatório, e eu disse, olha, Dani, a gente precisa fazer uma live sobre cirurgia refrativa, que eu tenho percebido que as pessoas têm bastante interesse no assunto. Então, P, fica aí o nosso de fazer em breve, viu, Gi? Você me ajuda para a gente colocar nosso cronograma.
fazer uma live sobre cirurgia refrativa. Estou muito feliz com a cirurgia, joia, Lô. Pessoal, eu acho que é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueçam de compartilhar. E a gente se vê na próxima quarta-feira, tá bom? Quarta-feira, às 9 horas da noite, nós vamos agora assumir um compromisso e trazer sempre temas atuais, temas interessantes, e utilizando uma linguagem mais simples, porque a ideia é desenvolver interação com vocês, é abrir um espaço para que a gente consiga desenvolver um relacionamento legal, para que a gente consiga ter um feedback, e a gente vai desenvolvendo esse tipo de relacionamento com vocês, tá bom? Muito obrigado, beijão para todos vocês. Foi um prazer. Ó, um monte de coraçãozinho aqui, valeu. Tem um monte de coração aqui. Ei, Pê, valeu, cara. Muito obrigado pela gentileza de vocês. Boa noite. A gente se vê na próxima quarta-feira, às 21 horas, com um tema bem interessante, legal, que aborda, de uma forma geral, saúde ocular, mas às vezes a gente vai trazer outros temas também que são interessantes para a saúde e até outros temas não obrigatoriamente relacionados à medicina, mas que a gente considera importante, tá bom? Pessoal, obrigado, viu? Boa noite. Até a próxima. Tchau.